Muitos de vocês já ouviram falar na tal da reintegração cósmica, que o Jean Valjean comenta. Essa ideia de que a humanidade, mais cedo ou mais tarde, vai ser reconectada com o restante do universo. Mas será que nós realmente entendemos o que isso significa? Quem são os seres por trás disso? O que isso tem a ver com Deus, Javé, Jesus, Lúcifer, anjos, demônios e até mesmo ETs? Inclusive, o que isso tem a ver com a nossa vida comum, aqui pagando boleto todos os meses e lidando com toda essa história. É isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje e para isso eu vou dividir esse vídeo em 10 partes, até para que o conteúdo também fique mais claro e que vocês consigam compreender da melhor forma. E se em algum momento parecer confuso, calma que a ideia é justamente desenrolar juntos passo a passo. E se esse tema, meus amigos, já acendeu algo aí dentro de você, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Inclusive, quero agradecer novamente a vocês terem se inscrito. Cheguei aqui na marca dos 100 seguidores, isso é muito bom, certo? E para os novos, eu peço aqui também que se inscrevam, até para poder eu conseguir chegar aqui nos 200 seguidores. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não faz parte, deixa o seu like, comenta aqui no vídeo ou depois o que fez sentido para você. Isso também me ajuda aqui a entender a ideia de cada um de vocês. Então vamos iniciar aqui a parte um. Nós fomos educados durante séculos a acreditar sem perguntar, crer primeiro, depois pensar, aceitar dogmas, símbolos e até mesmo histórias, mesmo quando nosso coração e a nossa inteligência parecia gritar. Tem algo de estranho aqui. E Jean Valjean, ele começa com uma coisa simples, que vem também da tradição espírita. A única verdade absoluta que nós podemos segurar sem medo é a famosa regra de ouro. Se eu quero ser bem tratado, eu preciso tratar bem. Se eu não quero ser agredido, eu não devo agredir. Todo o resto, ideias sobre Deus, céu, inferno, anjos, demônios, ETs, universos, ainda está em construção. Nós não estamos na fase da verdade final. Nós estamos no primeiro passo de uma transição gigantesca de consciência. É aqui que vem o primeiro ponto importante. Antes de acreditar, nós precisamos compreender. Não para transformar isso num orgulho intelectual, mas para sair da infantilidade espiritual, daquela fase em que tudo é medo, culpa e até mesmo obediência cega. Agora vem a parte que começa a virar nossa cabeça. Segundo essa visão que o Jean traz, há bilhões de anos, um grande ser, chamemos de criador desse universo, aquilo que em várias culturas foi chamado de Brahma, Javé ou até mesmo Alá, cometeu um erro profundo na forma como gerou esse universo. Não um erro no sentido humano como vilão, mas um erro como desequilíbrio, algo feito sem enxergar todas as consequências. O resultado, meus amigos, um universo onde a natureza funciona exatamente desse jeito. Sobreviver a qualquer custo, comer o outro para continuar vivo, reproduzir-se para manter o código genético. Plantas matando outras plantas para poder ter luz, animais caçando os animais, e nós, humanos, muitas vezes matando e ferindo com ódio, coisas que nem os próprios animais fazem. É como se houvesse no DNA de todos os seres daqui da Terra um gene da desconfiança e também da sobrevivência acima de tudo. É aí que vem a pergunta que muitos de nós já fizemos em silêncio. Como um Deus perfeito pode ter criado uma natureza tão bela, tão linda, mas ao mesmo tempo tão cruel? Segundo Jean, é porque esse Deus que criou esse universo não é o absoluto perfeito. É um ser poderoso, sim, mas adoecido, cheio de limites, que acabou caindo dentro da sua própria criação e ficou preso nela. Chocante? Acredito que sim. Mas calma, nós vamos montar esse quebra-cabeça juntos. Imagina um ser imenso, consciente, caindo dentro da própria criação, como um cientista que é sugado pelo próprio experimento. Preso aqui dentro, esse criador começou a gerar anjos clones, seres criados à sua imagem mental, robóticos programados para obedecer sem verdadeiro livre-arbítrio. Eles recebiam um espírito, mas esse espírito ficava quase que apagado, preso no corpo que só sabia apenas uma coisa: fazer o que o criador manda.
Em muitas tradições, esses seres aparecem como anjos, deuses antigos ou forças cósmicas, até que surge um deles que desperta e percebe: tem algo muito errado aqui. Esse criador está criando seres doentes como ele, repetindo o mesmo erro. Esse ser se rebela, confronta o Criador e tenta pará-lo. Isso aparece na mitologia hindu, Shiva, ferindo as duas faces de Brahma. E dessa punição, dessa explosão de raiva do Criador, surge algo novo, os chamados demônios. Não no sentido medieval, mas como uma classe de seres com grande poder mental, mas sem corpo próprio, presos em realidades paralelas, criada pelo próprio desequilíbrio. Enquanto isso, em outro nível surge um outro personagem, que podemos chamar de Cristo cósmico, a consciência que nós conhecemos como Jesus antes de nascer na Terra. Segundo Jean, esse Cristo assume dimensões mais altas a missão de entender o que deu errado e ajudar a resolver esse caos. Se isso pareceu complexo, respira, a ideia basicamente aqui é o seguinte: o Criador desse universo ele adoece, cria anjos robôs, acaba gerando demônios por acidentes, que é como uma classe de ser, e surge um Cristo cósmico disposto a consertar o estrago, não com guerra, mas com um plano de longo prazo. Em meio a esse cenário, meus amigos, entra em cena um outro nome conhecido, Lúcifer, ou, nessa visão, podemos chamá-lo de Elusbel, um cientista de uma grande família espiritual. Lúcifer começa, inclusive, a perceber algo muito grave. Primeiro, que os responsáveis por comandar as experiências biológicas do universo também estavam doentes. Segundo, havia um peso enorme sobre os seres biológicos, exigindo acerto, obediência e medo de punição. E terceiro, os chefes espirituais daquela região não sabiam responder às questões profundas que nasciam na mente dele. Ele passa a questionar: cadê Deus? Quem está realmente no comando disso tudo? Será que não estão inventando um Deus para justificar controle? Essas perguntas vão crescendo, a mente dele fixa demais nesses problemas e isso gera uma espécie de doença mental coletiva ou uma epidemia espiritual. Nasce então a chamada rebelião de Lúcifer. Vários mundos entram em colapso moral, muitos espíritos se desequilibram, e para tentar conter o caos, vários planetas são transformados em mundos prisão, mundos escola ou até mesmo mundos hospício. Lugares onde espíritos complicados seriam transferidos para poder um dia se recuperar. E adivinha qual planeta com o tempo ficou sendo como o último desses mundos? Sim, a Terra. Com o passar dos milênios, meus amigos, os mundos rebeldes foram sendo limpos. Alguns se reequilibraram, outros foram reintegrados ao convívio cósmico, e os espíritos que não melhoravam eram transferidos para outros mundos ainda em tratamento. Até que em determinado momento sobrou praticamente um único mundo isolado, o nosso, o planeta Terra. Segundo essa visão, para a Terra convergiu tudo que não prestava desses mundos rebeldes. A escória espiritual do universo, como o próprio Jean fala, foi sendo reunida aqui. Enquanto isso, em nível biológico, estava sendo construído aqui um corpo incrível, um corpo humano, com um cérebro de três camadas. Um cérebro reptiliano, com instintos básicos, sobreviver, atacar e fugir, um sistema límbico, que é justamente emoções como apego, afeto, medo, cuidado, e com córtex frontal, justamente onde está a razão, o reflexo, a filosofia e também a consciência. Esse corpo humano é como um instrumento caríssimo, preparado ao longo de bilhões de anos por inúmeras experiências de vida em outros lugares dos cosmos. Ou seja, a Terra virou ao mesmo tempo lixão cósmico e laboratório sagrado. De um lado, espíritos complicados, do outro, um corpo com potencial divino. É dentro dessa mistura caótica que nós estamos agora, espíritos antigos, cheios de história, usando um corpo animal sofisticado, tentando aprender a amar um planeta que ainda é, sim, um lugar de expiação e provas. Agora entra um outro ponto polêmico, os Anunnakis ou Néfilins, que é ali chamado na própria Bíblia.
Segundo as literaturas que Jean menciona, como as de Zecharia Sitchin, em um certo momento da pré-história chegaram à Terra seres avançados de outro mundo precisando explorar recursos, especialmente ouro. Eles teriam encontrado aqui um homo primitivo e feito uma manipulação genética para criar trabalhadores que entendessem comandos, obedecessem ou tivessem até mesmo força física, mas também uma certa inteligência. A ciência hoje observa algo curioso. Nós temos cerca de 20.000 genes, parecido com outros primatas. A diferença entre nós e um chimpanzé é de menos de 300 genes. Alguns desses genes, especialmente ligados à linguagem, parecem ter surgido de uma forma misteriosa, sem uma transição clara. Na visão de Jean, isso se conecta com o mito de Adão e Eva. Deus, que queria seres obedientes, se assusta com a raça que começa a saber o bem e o mal. Os próprios anjos não tinham essa consciência moral tão evoluída. De repente, seres ali de barros, que nesse caso somos nós, começam a enxergar coisas que eles não enxergavam. É aqui que entram três questões. Primeira, o gene da gentileza, da confiança, o hormônio da ocitocina, que é o hormônio do vínculo, e a capacidade de olhar o outro não só como ameaça, mas como parceiro. E a partir daí a espécie humana vira a grande aposta, uma raça capaz do pior crime, mas também capaz do maior amor. Para que a experiência humana, meus amigos, pudesse seguir sem tanta interferência externa, segundo esse relato, uma decisão ela foi tomada: isolar a Terra, cortar aos poucos o tráfego de seres de outros mundos atuando abertamente aqui, deixar principalmente a humanidade cuidar da sua própria história com o mínimo de ajuda mais sutil. Civilizações antigas falam de eras e fins de ciclo. Os maias, por exemplo, com as suas 5 eras do Sol, que é o movimento da precessão dos equinócios em ciclos de cerca mais ou menos de 26.000 anos, e também da divisão em períodos de aproximadamente 5.125 anos. Segundo essa visão, por volta de 3110 a.C., começa um grande ciclo, que terminaria por volta do ano de 2012. E o que teria acontecido em 2012 nesse olhar espiritual? Não o fim do mundo físico, mas o fechamento de portais entre a Terra e certas locas ou céus onde habitam esses antigos demônios e também entidades. Em termos simples, os céus antigos se fecharam. Aquela comunicação caótica entre realidades foi ali interrompida. E a partir daí, nós entramos em um tempo de decisão, um período em que a humanidade precisa escolher se continua na mesma vibração ou se dá um salto moral. No meio dessa história toda, meus amigos, a figura do Cristo cósmico que nós conhecemos aqui na Terra como Jesus faz uma promessa: eu estarei com vocês até o fim dos tempos e também retornarei. Porém, não como Cristo religioso ali grudado em dogmas, mas como uma consciência cósmica, ligada a essa grande missão de cura do universo. Segundo o próprio Jean, esse retorno não é para fundar nenhum tipo de religião, é mais para poder garantir e presidir também um momento de seleção, um processo silencioso em que os espíritos são avaliados não pelo que acreditam, mas pelo quanto de amor conseguiram acumular. É como se fosse uma triagem, não de crença, mas de qualidade de coração. Inclusive, o Jean ele fala de forma bem simbólica algo parecido como que os espíritos eles vão ser medidos ali numa escala de 0 a 10. É quem não alcançar o mínimo para poder conviver no mundo mais equilibrado, esse ser ou essa pessoa é exilada para outros planetas compatíveis com a sua vibração. Quem atinge esse mínimo fica aqui na Terra para uma nova fase. Nessa visão, a Terra deixa de ser um mundo de expiação e provas para se tornar, ao longo dos próximos séculos, um mundo de regeneração. E aqui é que vem algo também muito importante, até porque não é sobre ser perfeito, é sobre estar, no mínimo, inclinado ao bem. Se isso faz sentido para você, meus amigos, comenta depois assim.
quero fazer parte da terra regenerada. Só para a gente ver quanto de nós estão sentindo esse chamado, quanto de nós estamos preparados aqui para poder viver esse novo ciclo. Então, meus amigos, o que é afinal a reintegração cósmica? Dentro dessa visão, o momento em que a Terra ela deixa de ser prisão isolada, nós voltamos a ter contato com civilizações mais equilibradas e o nosso DNA emocional, espiritual, biológico passa a ser exportado para ajudar outros cantos do universo. Lembra do início do vídeo onde abordamos sobre o Criador adoecido e também dos anjos clones e também dos demônios? A ideia é que nós, como humanidade, como uma espécie humano-divina, façamos o que eles não conseguiram, que foi justamente unir amor e consciência, unir a crítica, a razão crítica com a ternura e olhar para os erros do universo sem ódio, sem rebelião cega, mas com responsabilidade e compaixão. Então, nesse caso, a reintegração cósmica não é ET aqui descendo em nave. É um momento em que nós, como humanidade, internamente, nós tornamos maduros o suficiente para conviver com o resto do universo, sem nos corromper novamente. Por isso, tanta ênfase em quatro questões. A primeira, emancipação da consciência. Segundo, menos fanatismo religioso. Terceiro, menos espiritualidade de fachada. E quarto, mais amor prático, mais ética e também mais coragem de olhar para a verdade. Talvez algum de vocês estejam se perguntando o que tudo isso muda na nossa vida aqui e agora. Se essa história for meramente uma curiosidade cósmica, meus amigos, não serve de absolutamente nada. Mas, se nós deixarmos isso descer para o nosso coração, algumas coisas começam a mudar. A humanidade ela para de infantilizar Deus, talvez o absoluto seja algo muito maior do que o Deus com raiva que nos ensinaram na Bíblia, e talvez esse criador adoecido precise mais da nossa cura do que do nosso medo. A humanidade também para de se ver como um lixo, mesmo sendo chamado de escória cósmica. O fato é que continuamos vivos e isso, segundo essa visão, é um sacrifício de amor. Nós existimos para poder ajudar e a consertar algo que deu errado lá em cima. Nós também ganhamos responsabilidades. Não dá para mais culpar Deus, o diabo, Lúcifer, Javé, ET, seja lá o que for. Nós estamos aqui, nós estamos sentindo, nós sabemos o que é amar, o que é ferir. A escolha diária é nossa, é a escolha diária de cada um de nós. E também entendemos porque o amor é o critério. No fim, não importa o rótulo espiritual que colocaram em cada um de nós. Importa se nós conseguimos tratar pessoas melhor do que fomos tratados, quebrar ciclos de violência e ser minimamente justos, gentis e honesto com o que sentimos. E assim, meus amigos, eu encerro com esse mergulho profundo, então, na visão de Jean Vauelan sobre a reintegração cósmica. Hoje nós caminhamos por muitos territórios, meus amigos, um criador adoecido, anjos e demônios, a rebelião, os exilados, os Anunnakis, Adão e Eva, e o mistério do nosso DNA, e até mesmo a promessa do Cristo cósmico, que ama o futuro aqui da humanidade. Importante dizer, meus amigos, se alguma parte disso tocou em você, guarda. E se alguma parte não fez sentido, deixa passar, pode descartar. Eu não estou aqui para impor absolutamente nada, só para abrir janelas que talvez façam a gente enxergar um pouco mais longe. E eu novamente quero aproveitar esse final para agradecer de verdade a cada um que me ajudou a chegar aqui nos 100 inscritos. É muito especial ver que existe gente desperta, curiosa, de mente aberta, disposta também a olhar a espiritualidade com um pouco mais de profundidade e saber que eu também não estou aqui sozinho nessa caminhada. E se você chegou agora, se esse vídeo te fez pensar, te cutucou ali de alguma forma, se trouxe dúvidas, alguns insights ou vontade de continuar essa jornada, então, por gentileza, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui abaixo por qual parte foi que mais mexeu com você e se você também quer viver essa tal aqui da reintegração cósmica. Meu próximo objetivo agora é chegar aos 200 inscritos e eu conto com cada um de vocês para ajudar essa mensagem a alcançar quem também está buscando algo muito maior. Porque no fim, meus amigos, o nome que damos ao mistério
e é o que menos importa. O que realmente define o destino da Terra, e principalmente o nosso, é o que fazemos com amor e com a consciência que já despertam dentro da gente. E como vocês já sabem, a mensagem sempre é e sempre será muito mais importante do que o mensageiro. Obrigado por caminhar aqui comigo e até o próximo vídeo.